Ah, você já parou para pensar que a roupa que você veste diz muito sobre quem você é? Escolher o que vestir exige inspiração, tem a ver com humor e acaba sendo uma forma de expressão. O Geração dessa semana conversa com uma figura que ficou famosa na internet, falando como a moda pode ser uma linguagem, uma forma de ver a vida. Seja bem-vinda, Cris Guerra, ao Geração. Obrigada. A Cris é escritora, publicitária, autora de um blog com milhares de acessos por dia. Veja só. E aqui no estúdio estão os alunos da Escola de Moda Senai Modatec, aqui de Belo Horizonte, que vão nos ajudar com as perguntas para a Cris Guerra. Também sejam bem-vindos ao programa. Ô, Cris, antes de a gente começar a falar, né, dessa história sua como blogueira, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com a moda. Como é que é a sua relação com a moda? Bom, minha história com a moda começou com... A minha mãe e meu pai me colocaram no Colégio Loyola, que era uma escola... eu acho que hoje eu não colocaria meus filhos lá, porque tinha um certo elitismo. Então, todo mundo tinha tênis All-Star e eu tinha Bamba. Então, isso me causava certo constrangimento, porque era uma escola de classe alta e eu era de classe média. Enfim, foi muito legal, mas tinha alguns aspectos. E eu lembro que tinha o famoso macacão Adidas, aí o meu era falsificado, sabe? Então, eu tinha várias primas. É de lá e falou que usava conguinha. E aí, não, e eu, assim, hoje eu adoraria ter um Bamba para usar de novo, né? E hoje o All-Star é a coisa mais barata. Quando ficou barato, assim, eu comecei a comprar milhares de All-Star, né? Porque naquela época todo mundo, porque eu trouxe da Disney, e eu não ia para Disney, eu era a mais nova de 5 filhos, tinha uma vida boa, não me faltava nada, mas eu convivia com coisas que os colegas tinham e eu não tinha, né? Então, ficou um certo trauma. E devido a esse trauma, acho que já ficou uma coisa assim, eu quero ter roupa de marca, que é uma coisa de adolescente mesmo. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui para publicidade, até porque eu fui uma adolescente bem complicada, eu fui muito mimada quando era mais nova, que eu era uma filha temporã. E depois fiquei insuportável, ninguém mais me aguentou. E eu tive que lidar com isso escrevendo, assim. Comecei a escrever com 13 anos e tal. E aí, meu primeiro emprego, eu lembro que eu gastei o salário inteiro com roupa. O primeiro, o segundo, o 14º, enfim, né? Durante muito tempo. Gasta muito ainda? Não, hoje em dia eu acho que eu gasto bem menos, mas ainda gasto uma quantidade maior do que uma pessoa que não é tão ligada em moda, né? Mas durante muito tempo eu fui consumidora compulsiva, porque aí minha mãe faleceu muito cedo, minha mãe ficou doente, e eu acho que a falta dela produziu isso. Cada um tem seus vícios, né? Então eu falo que eu sou uma consumidora compulsiva em eterno controle, né? Eu não gosto de frequentar, acho que é melhor não frequentar muitos estabelecimentos comerciais, a gente evita. Para evitar problemas futuros. Mas eu sou apaixonada, e hoje em dia eu trabalho com moda, então é mais difícil ainda nesse aspecto. Mas a história do blog surgiu um pouco assim, porque eu tinha um capricho muito grande para me vestir. E a minha história de autoestima, de construção da minha autoestima, tem a ver com a moda. Eu devo isso à moda. Agora, Cris, a Paula, que está aqui no estúdio, também tem uma história bacana com a moda, que a gente vai ver agora, nós temos uma reportagem com ela. Vamos ver. Olá, meu nome é Paula de Oliveira Silva, tenho 19 anos, sou formada no curso técnico de confecção industrial do vestuário e aprendizagem em confecção e moda. E estou caminhando para conseguir realizar o sonho de ser estilista. Começou mais ou menos quando eu tinha 10 anos, que o que mais colaborou mesmo foi eu ter uma tia que ela é costureira, e ela sempre trazia para mim tecidos, retalhos de tecidos na verdade, que eu comecei a recortar e fazer roupa para minhas próprias bonecas. E eu pegava tecido, colocava por cima de outras blusas minhas, cortava em volta. Isso um pouco mais velha já? Isso um pouco mais velha, mais ou menos uns 15 anos. Aí depois que eu tive a necessidade, vamos fazer um curso então. O corte, modelagem, né? Fazer a roupa no papel primeiro e depois passar para o tecido. Teve a costura e o estudo das fibras, né, do tecido para saber do que é feito. Teve a parte de estudar mesmo a moda, a evolução do vestuário, desde muito tempo, como que começou mesmo a roupa.
já gostava muito de desenhar, só que não sabia nada, aprendi tudo no curso. Eu comecei com aqueles bonequinhos de pauzinho mesmo, aí minha professora que me ajudou bastante, ela fez um milagre assim na minha vida que eu consegui aprender. Primeiro tem a parte de criação, aí a gente desenvolve no papel e depois a gente tem que fazer a modelagem. Começa dos modelos básicos, aí a gente tem corpinho básico, que é a parte de cima, né? Por exemplo, ela queria fazer esse vestido aqui, aí como que ela começou a fazer? A gente pega esse corpinho básico, aí ela falou assim, ah não, mas eu quero de uma manga só. Aí o que a gente faz? A gente cria primeiro esse corpinho básico e depois a gente vem e desenha. Usa bastante régua, calculadora. A gente faz contas também, matemática pura, não é só desenho. Você tem que fazer certinho, senão vai cair mesmo e não vai dar certo. A gente sempre tem que testar a nossa modelagem que a gente fez no papel primeiro. Então a gente tem que passar para esse tecido, que a gente sempre usa o americano cru, que é para ver se deu certo. Não ficou dando papo, prega nem nada, aí a gente passa para o tecido. Aí a gente já tem que pensar como que vai ser feito. Você não pode simplesmente criar. Esse foi o projeto final do curso, né? A gente tinha que criar e confeccionar. A gente trabalhou com uma pintora e escultora, Lígia Clark, que ela é de Belo Horizonte, e a gente tinha que passar essa ideia que ela usava nas obras dela. Então ela usava muito placa de metais, e ela colocava dobradiças para poder movimentar. Precisava do público para poder... Convidava o público, na verdade, para interagir com a obra dele. Na minha peça, eu usei bastante do triângulo para poder passar essa ideia de origami. E essa ideia de movimento, de interação do público, é porque a minha peça, ela solta toda, na verdade, tem colchetes aqui que encaixam. Então é isso que vai fazendo a interação do público com a roupa. Estilista brasileiro, eu acho que quem eu admiro bastante é o Ronaldo Fraga, porque ele não tem essa preocupação de copiar alguma coisa de fora ou de ter essa influência muito que vem de fora nele. Ele quer mostrar o Brasil para fora. Ele retrata nas coleções dele muita cultura brasileira. Queria trabalhar mais com jovem mesmo, as roupas mais diferentes, para um público jovem que gosta de se vestir diferente. Você falar assim, nossa, foi eu que fiz, né? Eu consegui colocar em prática uma ideia minha. Aquela menina de 10 anos imaginava fazer um vestido desse todo trabalhado? Não imaginava. Ainda mais se você vê essas roupinhas que eu fazia pra minha boneca, aquela coisa amarrada, parecendo canga de praia, e achava legal. Eu não imaginaria que eu conseguiria costurar uma peça com um grau de dificuldade assim, não. Eu agradeço muito a ela, que ela que me influenciou, na verdade, assim, né? Se não fosse ela, talvez eu seria astronauta. Um abraço, tia Marília. All manageable, pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes, picture you getting down in a picture. Bacana, Paula. Ô, Paula, e você está participando da Olimpíada Nacional de Conhecimento na área de moda? Como é que é? Isso, né? Recentemente eu fiz a prova para a etapa estadual e agora eu estou esperando o resultado. E aí, se Deus quiser, se eu for classificada, aí eu vou representar o meu estado, Minas Gerais, na etapa nacional. Oh, que legal, tá vendo? É uma competição de moda mesmo, para saber aí quem tem mais criatividade. É bem bacana. Quer dizer que não era para você ser astronauta mesmo. Não era. Ô, Cris, e agora conta pra gente um pouquinho como é que começou essa coisa sua com a moda do dia a dia, né? Que é o que você tenta trazer no blog, né? Na verdade, isso tudo é fruto de uma brincadeira e de um momento pessoal que eu estava vivendo, né? Que eu estava escrevendo o blog para Francisco, que era fruto de uma perda que eu tinha tido, né? Meu namorado morreu quando meu filho estava na minha barriga ainda. E depois que o Francisco nasceu, finalmente eu entendi que era para o Francisco que eu precisava escrever. E isso foi um processo maravilhoso. Eu voltei a trabalhar, depois da licença maternidade e tal. E voltei a trabalhar na agência onde eu conheci o Gui, o pai do Francisco. Então, isso tudo mexeu muito comigo. E o dia que eu voltei a trabalhar, fazia 6 meses da morte dele. Então, foi uma coincidência muito grande de datas e tal. E comecei a escrever o Para Francisco. Aí eu falei, gente, é muito fácil fazer blog e tal. E eu estava tendo, apesar de falar de um momento muito triste, eu estava tendo uma alegria muito grande de escrever. E aí,
essa coisa da moda sempre esteve presente, inclusive nos meus momentos de muita tristeza. Não teve um momento que eu falei, não, eu vou me vestir um mulambo, não quero me vestir. Todos os dias eu tinha uma vaidade muito grande. Isso eu acho que me ajudou muito e mostra como que a gente pode ter força mesmo, né? Aí um dia eu cheguei na agência com uma roupa que eu achei legal, eu tinha feito uma sobreposição que hoje eu acho uma bobagem, e falei, vou registrar num blog, tá tão fácil, já soube fazer um, vou fazer outro, né? Aí ele ia chamar com que roupa eu vou, mas o nome já existia. Aí em 5 minutos eu pensei, hoje vou assim, amanhã eu vou registrar também. E comecei com essa disciplina, eu achei um lugar lá na agência, eu catei um lá para me fotografar, falei, vamos arrumar um lugar. A gente demorou para achar e achamos um lugar. No dia seguinte fiz a foto, aí mandei para os meus amigos, tem um blog de moda agora, brincando, né? Era uma brincadeira. E aí o negócio começou e a história do Para Francisco começou a ficar mais divulgada, o blog começou a ser mais conhecido. Virou um livro, né? Virou um livro depois, e um foi puxando o outro, porque eu dava entrevista sobre o que tinha acontecido comigo, e o Hoje Vou Assim, ele era o outro lado do luto, porque de fato ele era. Eu acho que eu não teria escrito Para Francisco, não teria dado conta, se não fosse esse lado alegre, de comemorar a vida, que eu acho que a roupa é isso, assim, é uma celebração da vida. Todo dia você põe uma roupa, você escolhe, é um carinho que você faz consigo mesmo. Então tem um ritual aí, né? Aí ele ficou famoso e, na verdade, dizem que ele é o pioneiro nos blogs, nessa história de blogs de looks no Brasil, né? Um diário de moda, né? Aí depois dele vieram mais 2.408 e então aí, cada dia surge mais um. Nós vamos para um rápido intervalo. Agora, você pode fazer pergunta no próximo bloco? Como é que você chama? Então, Arthur vai abrir o próximo bloco com a gente. O Geração volta já já. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she says, hey,